Acredito até mais que o crodeurizado de física. Lógico, eu acredito numa quarta dimensão, por exemplo, numa fissura temporal. Pode falar, né? Eu acredito opinião. nisso, então também acredito no Big Bang. E quem não acreditava era a Igreja Católica, né? Por conta de crer que Deus, a Igreja Católica que tinha um problema com isso. Eles queriam modificar. Se Deus, não é nem modificar, eles não teriam como explicar. Se Deus é o Criador do universo e dos seres, como é que eu posso acreditar no que Galileu Galilei, por exemplo, falava? Não tem como, né? Se Deus não criou o universo, então ele não criou Jesus, ou então vai ter outros Cristos. Então, por não dar conta de assuntos dessa ordem inexplicáveis, é que a igreja, por tanto tempo, ela questionou qualquer coisa que fugisse do poder dela. Agora, o Papa Francisco, ele confirma a teoria do Big Bang, né? Ele diz que Deus, que independente da teoria de criação do universo, que o Big Bang ela retrata sobre a criação do universo, independente da parte da ciência, a igreja acredita que isso é possível. E que isso não diminui o poder de Deus. Pelo que eu entendo, a teoria do Big Bang é que foi criado através de uma explosão de átomos, né, que por milhares de anos ele veio explodiu, aí veio uma partícula que foi somando junto com uma outra, que na sequência, né, eles conseguiram formar o mundo, o universo. Expandiu, né? E formou um só. O universo, né, que eles chamam de universo. E daí veio a questão da evolução, né, que de uma célula foi criado um ser, que foi gerando um ser, que assim segue. A opinião do senhor? Minha opinião é essa. Ah, sim. Mas algum fechamento? Essas são as opiniões dos físicos, entendeu? Aí tem outra opinião. Eu já creio na opinião que a Terra foi formada por um ser, entendeu? Pode falar, não vai discutir não. Porque assim, vamos colocar como Deus, né? Foi o que criou a Terra, né? Essa é a minha opinião. Não, tudo que segue na religião. Essa é a nossa opinião, então vamos tudo. Amém, amém. Eu não acredito na teoria da explosão. Eu acredito que foi Deus criou por um ser. Isso. Acho de verdade, da senhora. Opinião própria. Teoria do Big Bang, que o mundo nasceu numa explosão, é isso? Sim, exatamente. A teoria bíblica que Deus criou o mundo? Exatamente. Eu acho que é uma junção das duas. Da opinião da senhora? É uma junção das duas. Qual é que tá assim? Porque cada um tem a sua crença, que é a parte religiosa, que nós não podemos discutir também. E tem a parte científica, mas muitas coisas a religião não explica. A religião não explica e muitas coisas a ciência não explica. Por isso que eu acho que é uma junção das. No início, tudo estava tão exprimido, mas tão exprimido que não tinha tamanho nenhum. O embrião do universo tinha dimensão zero. É o que chamamos de singularidade. E além da singularidade, a ciência não consegue enxergar. O momento em que esse ponto começou a se expandir ficou conhecido como Big Bang. Na verdade, não teve Bang, porque a expansão não fez barulho. Não existe som no vácuo. E, pior, essa explosão que foi sem nunca ter sido não aconteceu nem no vácuo. Nós estamos dentro dela agora. Desde lá, o universo se propaga como se fosse uma bexiga enchendo num ambiente além da imaginação. Um lugar onde não dá para você ir, porque não existe espaço para acolher. Você não cabe ali. O tempo também não existe lá. Seu relógio ficaria congelado. É o nada total. Seja o fim do tempo, seja a singularidade, que comprime toda a existência num espaço de dimensão zero, tudo parece uma abstração sem sentido. Mas não. Para começar, as singularidades existem hoje mesmo, e são mais comuns do que parecem. Há um monte delas acima de nós agora mesmo. 10 milhões só na nossa galáxia. Só que na verdade você conhece elas por outro nome. Os buracos negros. O bóson de Higgs. Você já ouviu falar?
E o que seria isso? Ou como seria o universo se não existisse o bóson de Higgs? Bem, não haveria universo. As partículas não se uniriam, ficariam flutuando perdidas para sempre. E onde estaria você? Em lugar nenhum, você não existiria. Mas vamos analisar isso mais profundamente. Tudo no universo é constituído por matéria, e toda matéria é feita de átomos. Lembre-se que átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. E essas partículas são feitas de partículas menores que ficariam flutuando perdidas para sempre. E onde estaria você? Em lugar nenhum, você não existiria. Mas vamos analisar isso mais profundamente. Tudo no universo é constituído por matéria, e toda matéria é feita de átomos. Lembre-se que átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. E essas partículas são feitas de partículas menores ainda, os quarks. Os cientistas criaram um modelo padrão da física de partículas para descrever as partículas subatômicas e como elas interagem entre si. O modelo padrão se aplica a muitas coisas, incluindo eletricidade, magnetismo e radioatividade. Porém, o modelo padrão tinha uma falha. Não se compreendia com precisão como essas partículas ganhavam massa. É aí que entra o campo de Higgs, um campo de energia que existe por todo o universo, e sua partícula elementar é o bóson de Higgs. Todas as partículas subatômicas se interagem com o campo de Higgs. Algumas delas, como os fótons, passam por ele com mais facilidade, resultando em bem pouca massa. Outras partículas, como quarks, têm maior resistência e interagem bastante com o campo, o que resulta em maior massa. Com isso, o bóson de Higgs foi capaz de preencher a lacuna no modelo padrão. Agora você deve estar se perguntando como é possível os cientistas descobrirem tal coisa. Em 1964, um grupo de cientistas, incluindo Peter Higgs, proporam a ideia de um mecanismo que sugere a existência da partícula de Higgs. Essa ideia levou à criação do famoso Grande Colisor de Hadrons. Esse colisor é uma máquina enorme em formato circular, localizada em Genebra, na Suíça. Ele envia feixes de partículas carregadas, girando em direções opostas cada vez mais rápido, até que elas se colidem, deixando resíduos de partículas subatômicas. As colisões mostram vários tipos de partículas subatômicas e, em raras ocasiões, o bóson de Higgs pode ser visto. Esse evento finalmente ocorreu em 4 de julho de 2012 e os pesquisadores finalmente completaram o quebra-cabeças. E o que faremos com essa descoberta? O que o bóson de Higgs pode fazer por nós? Que coisas ele trará no futuro? Alguns cientistas especulam que ele ajudará na compreensão da matéria escura, que compõe 23% do universo. Outros cientistas dizem que a descoberta vai permitir a produção de novas partículas para usos práticos. Independente de quais descobertas esse conhecimento trará no futuro, somos gratos ao campo de Higgs por permitir a nossa existência nesse universo.